Olá, segundo ano. Nessa videoaula, vamos iniciar o estudo dos corpos redondos, começando pelos cilindros. Vamos nessa? Basicamente, existem três tipos de corpos redondos, definidos em cilindro, cone e esfera. É claro que a gente vê muito desses corpos, no nosso dia a dia. A gente tem aqui o globo, por exemplo, aqui a gente tem um cone. Todos esses objetos aqui, podem ser associados a um, dos três corpos redondos. Aqui a gente tem um outro objeto que, embora não seja um corpo redondo, ele pode ser estudado fazendo analogias a um corpo redondo. Que corpo redondo seria esse? Pensem aí e me respondam na próxima aula, galera. Bom, vamos começar o estudo dos corpos redondos pelo cilindro. Muito parecido com a definição de prisma, para definirmos cilindros, a gente precisa de dois planos e uma reta S que é secante a esses dois planos. Se a gente pega um círculo C em um desses planos, a gente vai chamar de cilindro circular ou apenas cilindro a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta que são paralelos a S, e que tem uma extremidade no círculo C e a outra no outro plano. Bom, observem, pessoal, que a definição é muito parecida com a definição de pirâmide. O que muda é que agora a nossa base, em vez de ser uma superfície poligonal, ela é agora um círculo. Então, olha só, a gente pega aqui então um círculo e todos os segmentos que têm origem nesse círculo, e termina no plano paralelo a ele, e esses segmentos são também paralelos a esse. Bom, olha só, então, basicamente, esse aqui é o cilindro. É muito fácil identificar um cilindro, não precisa ficar enrolando muito aqui, Vamos lá. Os elementos do cilindro, então, são as bases, que são o círculo C, e a base C', também outro círculo, que estão em planos paralelos. Esses círculos possuem sempre raio R de centro, e o centro de um círculo é O e o outro é O'. Além disso, a gente chama de eixo do cilindro a reta definida por O e O', ou seja, uma reta que passa bem pelo meio dos dois círculos. E as geratrizes são segmentos paralelos ao eixo do cilindro, cujas extremidades são os pontos correspondentes na circunferência das barras do cilindro. A gente vai sempre indicar a geratriz do cilindro pela letra G. Ou seja, na verdade, G não representa a geratriz, vai representar o comprimento, da geratriz. Então, aqui, olha, a gente tem uma geratriz. Se a gente pegar aqui do centro ao centro, também vai ter medida de G. Aqui também vai ter medida de G. Podemos pegar dessa extremidade a essa. Todas essas medidas, todos esses segmentos, são geratrizes do cilindro. Bom, a altura do cilindro vai ser a distância dos dois planos. Observem que a altura não tem a mesma medida, necessariamente, que o comprimento da geratriz. Então, a altura é, na verdade, a distância do plano que contém o círculo C até o plano que contém o círculo C'. Essa distância é perpendicular. Os cilindros eles podem ser classificados em cilindros retos e cilindros oblíquos. Um cilindro vai ser reto quando a sua geratriz, suas geratrizes forem perpendiculares, aos planos sigma e gama, os planos que contêm, as bases do cilindro. Bom, no caso do cilindro reto, a gente tem que a medida da geratriz vai coincidir com a medida da altura. E, por outro lado, a gente tem o cilindro oblíquo, que é quando a reta S, que é utilizada para definir o cilindro, ela é oblíqua aos planos sigma e gama. Nesse caso aqui, a gente tem que a medida da altura, h, ela é sempre menor, que o comprimento da geratriz. Se o cilindro for oblíquo, G é igual a H. Se o cilindro for oblíquo, G é sempre maior que H. Se o cilindro for reto, a gente tem que a altura tem a mesma medida da sua geratriz. Bom, além disso, a gente pode interpretar um cilindro, diferentemente de ser definido daquela maneira anterior,
como um sólido de revolução. Isso acontece sempre com cilindros que são retos. Então, o cilindro reto ele pode ser obtido como se eu pegasse um retângulo e girasse em torno de um eixo, né? E é dado pelo lado desse retângulo. Observe que se eu giro esse eixo aqui, o resultado vai formar o quê? Uma circunferência, olha só. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Bom. Tá aqui, olha. Então, olha só. Se eu giro esse retângulo, né? O resultado vai ser exatamente o quê? Esse cilindro, olha só. Por isso a gente chama os cilindros retos de só um cilindro de revolução. Sempre que alguém falar, então, de cilindro de revolução, a gente está considerando um cilindro reto. A geratriz, né, tem a mesma medida que a altura. Além disso, para o caso em que a altura vale exatamente ao diâmetro do círculo, né, da base, a gente fala que o cilindro é um cilindro equilátero. O cilindro vai ser equilátero, então, sempre que a altura for igual ao diâmetro da base. O diâmetro é 2 vezes ao raio. Bom, o cilindro possui 2 tipos de seções. Um deles chamado seção meridiana e o outro de seção transversal. Uma seção meridiana é determinada pela interseção do cilindro com o plano que contém seu eixo. É como se eu pegasse uma faca, né, vamos dizer assim, e cortasse o cilindro bem passando pelo seu eixo. Se o cilindro for um cilindro oblíquo, a sua seção meridiana vai ser um paralelogramo. No outro lado, se o cilindro for um cilindro reto, a sua seção vai ser um retângulo de lados 2 vezes o raio, que é o diâmetro do ciclo da base, e outro lado igual à altura do cilindro. Bom, a seção transversal de um cilindro ela é sempre obtida cortando o cilindro com uma faca, vamos dizer assim, né, com um plano que é paralelo às bases, né, uma das bases. Quando a gente faz isso, o resultado é que a seção transversal vai ser sempre um ciclo que é congruente a uma das bases. Então, a seção meridiana vai ser um paralelogramo, no caso, o cilindro oblíquo, e um retângulo, no caso de um cilindro reto. Já a seção transversal é sempre um círculo congruente, né, às bases. Bom, para calcular a área da superfície de um cilindro é bem intuitivo. Se a gente tem aqui a planificação do cilindro, com isso a gente vai ter então a área das duas bases. A área da base é a área do cilindro, ou seja, a área da base é πr ao quadrado, onde r é o raio desse círculo, né? E a área lateral, quando a gente descasca um cilindro, vamos dizer assim, a gente vai ter um retângulo. Esse retângulo vai ter o comprimento, que é o comprimento do círculo, que é igual a 2πr, e a altura do cilindro, que é h. Com isso, a altura total vai ser igual a 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. A área lateral ela é sempre a área do retângulo, que é igual a 2 vezes πr vezes h, porque 2πr é o comprimento, né, desse ciclo, que vai ser um dos lados do retângulo. Para achar, então, a área total, basta a gente somar, né, a área da base, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área total dessa maneira vai ser igual a 2 vezes a área de um círculo, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Vezes h, a área desse retângulo. Eu posso colocar 2π aqui em evidência e vamos ter então que a área total vai ser igual a 2π. Na verdade, posso colocar 2πr em evidência, né? Tem um r aqui também dos dois lados. 2πr que multiplica r mais h. Essa aqui, então, é a área total da superfície de um cilindro reto. A gente trabalhar com cilindro oblíquo vai mudar que, em vez de termos aqui um retângulo, vamos ter um paralelogramo. Mas a área de um paralelogramo também é a área da base vezes a altura, né? Só lembrando que nesse caso do reto, a altura coincide com a geratriz, mas no caso do oblíquo vai ser diferente.
Bom, e por último, para calcularmos o volume de um cilindro, também é muito intuitivo com a ideia de prisma. Olhem só, vamos pensar que a gente tem aqui um cilindro de base com raio igual a R e que a gente tem aqui um prisma, né, triangular, de modo que a área da circunferência desse círculo seja igual à área desse triângulo. Ou seja, vamos pegar A1 igual a A2, que é igual a A. Bom, concorda comigo, então, que o volume, né, pelo princípio de Cavalieri, desse cilindro vai ser exatamente igual ao volume desse prisma? Ou seja, o volume de um cilindro vai ser exatamente igual à área da base vezes a altura. Só que a área da base a gente já conhece. A nossa base é um círculo de raio R. A área da base, então, vale o quê? πr ao quadrado. Dessa maneira, o volume de um cilindro é exatamente πr ao quadrado vezes h, onde h é a altura do cilindro. Lembrando novamente, a altura do cilindro vai coincidir com a geratriz apenas se o cilindro for um cilindro reto. Para finalizar então nossa videoaula, vamos resolver o seguinte exemplo. Se a altura de um cilindro reto é igual a 3/2 do raio da base, calcule a altura do raio sabendo que a área lateral do cilindro é 108 π centímetros quadrados. Então vamos desenhar aqui o nosso cilindro, né? Bem simples, né? Bem rápido. Aqui a gente tem o raio, correto? E como ele é um cilindro reto, aqui a gente vai ter a altura que vai coincidir com a geratriz. Bom, pelo enunciado, a gente tem que a altura do cilindro, ou seja, h é igual a 3/2 vezes o raio. Além disso, a gente sabe que a área lateral do cilindro é 108 π centímetros quadrados. A área lateral igual a 108 π centímetros quadrados. Bom, se a área lateral é 108 π centímetros quadrados, vamos lembrar que a área lateral é igual a comprimento do círculo, né, que é 2πr vezes h. Tudo isso é igual a 108 centímetros quadrados, né? 108 π. Bom, agora então é só fazer algumas operações aqui. Olha. A gente pode dividir tudo por π, correto? E vou aproveitar e vou substituir h por 3/2 sobre r. Ou seja, vamos ter o seguinte, olha, 2 vezes o raio vezes h, mais h é 3/2 de r, ou seja, 3 sobre 2r, que é igual a 108. Isso nos dá que, cancela esse 2 com 2, passo 3 dividindo, vamos ter que r ao quadrado vai ser igual a 108 dividido por 3. Dividido por 3, o que nos dá que r ao quadrado é igual a 36, ou seja, r vale exatamente 6 centímetros. Bom, já acabamos de achar o raio. Para achar a altura, basta substituir aqui em cima, olha. Isso nos dá que a altura vale 3 sobre 2 vezes 6, que vale exatamente 18 sobre 2, que vale 9. Portanto, né, a gente tem que a altura é igual a 9 centímetros. Bom, tudo que a gente fez aqui então, o estudo de cilindro é muito parecido com o estudo de prisma, mudando basicamente a característica das bases.